Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tudo é Possível. Eu, Karim Feres, com convidados interessantíssimos toda semana. Em cada episódio, um convidado diferente do outro. Antes de eu falar quem é o super convidado de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal. Tem um botãozinho aí que é inscrever-se. Você clica nele, você já vai estar inscrito. Aí vai aparecer inscrito. Aí você, se você quiser também, tem um sininho, aí você põe lá. Aí cada convidado, cada episódio que subir, você vai receber um sinalzinho. Aí você já abre lá. E sem mais delongas, eu vou apresentar o convidado de hoje, que é o Theo Laborne. Seja bem-vindo, Theo. Excelente estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo, né? Vamos. Sabe que mineiro fala muito, Fala né? muito. Você tá preparado? Eu agradeço super a sua disponibilidade, Theo. Eu sei que você tá super corrido, porque vocês estão comemorando 30 anos lá da conquista que vocês fizeram. Você fala 30 anos, já começa a me dar dor nas costas, já começa a ficar velho, cara. A gente tem que passar meio batido nesse assunto. Não, mas não passa nada batido nesse assunto, nada batido, muito ao contrário. Você tinha 20 anos quando você conquistou, Tinha. né? E 20 você... aninhos. 20 aninhos. E você, na época, você só nadava? Nessa época, sim. Nessa época, você só nadava? Você falar só nadar, a parece gente fica que um nadava pouco... meia hora por dia. A gente fica meio triste, né? Porque só nadar, eu vou te contar o que é o só nadar. Eram 12 sessões por semana, né? Se você pensar que a semana tem 7 dias. 12 né? sessões de quantas 12 sessões, mais ou menos 15 quilômetros por dia. Caramba! Só na água, fora musculação, alongamento, etc e tal. 15 quilômetros por dia, 15 mil metros por dia para nadar 100 metros, né? Na competição. 100 metros. Que loucura, né? Quanto tempo foi de preparação? Antes? Uma vida, né? Quanto? A vida inteira? Você começou a competir com 7. quem? Não, comecei a nadar com 7 anos. De 7 aos 20. Caramba. 20 quando bateu o recorde. Depois ainda durou mais um pouquinho, né? Vocês bateram recorde em Santos e depois na Espanha também. Na Espanha, no mesmo ano. No mesmo ano. Um em julho e o outro em dezembro. Mas em Santos foi o 4x4. O 4 por 100 livre. 4 por 100. E em dezembro, 4 por 100 livre. A mesma prova. E aí nós batemos o recorde mundial de novo. Que legal. A gente baixou quase 2 segundos. Que legal. E depois daí? Depois daí, em 94, aí era um mundial, esse mundial era de piscina curta, né? Piscina de 25 metros. Que a gente chama de semi-olímpica, né? E no ano seguinte era o mundial de longa, de piscina longa, de piscina de 50 metros, né? Que é a mesma piscina da Olimpíada. E a gente conseguiu ganhar uma medalha de bronze também no revezamento 400 livre nesse mundial, que foi uma medalha inédita para o Brasil também. Que era a única, o Brasil nunca tinha conseguido ganhar uma medalha em mundiais. Olha, que demais. De longa. E só foi ganhar outra medalha depois, quase 30 anos depois, agora em 2017. Com essa geração do Fratos ali, Fratos, Cielo, conseguiram uma medalha no Mundial de 2017. Fantástico, esses feitos são fantásticos. Mas eu sei que você também, na sua vida, você não se limitou à natação. Mais uma vez eu falo, se limitou como se fosse uma coisa pequena, né? O contrário, é um feito único na vida. Só que, além dele ter conquistado esse feito único na vida, eu sei que você é cantor, administrador e agora você tem uma fundação para crianças em situação vulnerável. Isso. É o Instituto Theo Laborne, né? A gente é um instituto que pode atuar, né? na área de esporte, na área da cultura, na área da educação. E a gente está começando esse trabalho, vai ser um trabalho bem abrangente, a gente está iniciando com uma temática, né, que fala muito, assim, para mim, né, especificamente, que é a questão do número de mortes por afogamento, que é um problema sério, né, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, não dão a devida atenção a isso, e a gente tem esse projeto a gente chama de alfabetização aquática, que não é que a gente quer montar um projeto para formar novos campeões, a gente quer democratizar o acesso, né, a pessoa poder se sentir bem na água, porque é impressionante, assim, as pessoas morrem muitas vezes porque tem um pouco de fobia da água, assim, às vezes a pessoa afoga com a água batendo na cintura. Por pânico. Pânico, exatamente.
Então, o acesso à natação ali é mais difícil porque manter uma piscina é uma coisa muito cara. Então, você pegar aí, Brasil, né, um país que tem milhares de municípios, né, municípios pequenos, muitos municípios nem tem piscina. nem tem piscina. Então, fica um negócio complicado. Então, a gente consegue aplicar essa metodologia, né, de ensino em qualquer lugar que tem um pouquinho de água. Se for um açude, um rio, na praia, no lago, não interessa. A gente consegue fazer. Então, a gente quer chegar nesses locais que, né, provavelmente eles são locais que têm uma incidência maior aí de pessoas que não têm um mínimo contato com a água, né? E aí gera esse problema. São duas coisas, né? Dessa questão das pessoas que não têm contato nenhum e dos atletas também, né? Porque tem o pessoal, assim, salva-vidas, os guarda-vidas, eles falam assim, na praia, assim, morrem muito também os atletas, né? Os que acham que nadam muito bem e tem muita confiança e na praia é outro jogo. E às vezes dá ruim, né? Então, do cara chega lá e afoga mesmo. Eu achei fantástico além do, claro, que né, montar esse instituto é uma ideia formidável isso aí, porque o Brasil, com as dimensões que o Brasil tem, é o que você falou, a quantidade de municípios, mas o nome alfabetização aquática. Isso é fantástico mesmo, né? Porque a pessoa não tem contato com água e aí vai para uma piscina ou para um mar em uma vez na vida. Aí fica complicado. E como a ideia desse projeto, como é viabilizar? Como? Porque se no local não tem, né, aí vocês vão ter que... Aí a gente tem a equipe, né? Uma equipe que vai no local. A gente pode tanto ir lá e aplicar a metodologia, como a gente pode replicar, passar a metodologia para os profissionais locais também tem essa vertente do projeto também, né, de multiplicar isso, né, para as próprias pessoas ali nos municípios, né, que estão ali atuando na área de esporte. Que a gente quer passar informação e acessar as pessoas mesmo, né? E fazer o máximo que a gente puder, né? Legal demais, Theo. Deixa eu perguntar para você, como foi a sua incursão? Porque assim, aí você ganhou. Você continuou nadando um tempo. Eu sei que hoje você é administrador, gestor e tem uma coisa com a música. Como é que foi isso? Como que foi rolando isso? A questão da música vem antes de tudo. Ah, é? A música desde pequenininho, assim. Mas como que você nadava desde o 7, treinava? É uma coisa meio inata minha, assim, né? Provavelmente aí veio de outras vidas, né? Mas que legal. Então você é um cara bem eclético, né? Porque olha só. Eclético e faz bem, né? Em 81, eu tinha 8 anos. Você gosta muito de música também, não? Mais ou menos. Conhece alguma coisa? O meu negócio é mais cinema. 81, cara, passou um show na televisão do Simon & Garfunkel, no Central Park. Lembro. Cara, eu assisti aquele show. Fantástico. À noite, né? Cara, eu fiquei maluco com aquilo. Comecei a escutar Simon & Garfunkel. Mas foi isso? Você viu na TV, te chamou a atenção... E aí eu pedi pra minha mãe, enchi o saco da minha mãe pra comprar um violão pra mim, porque o Paul Simon tocava violão e tal. Não tocava nada, né? Mas eu ficava ali dublando, né? Olha, com que legal. violão, as músicas e tal. E dali eu fui passando por várias fases, né? Tive várias fases, né? Michael Jackson, Thriller e tal. Até o dia que eu descobri o Iron Maiden, cara. Aí a coisa pega, né? Aí o Iron Maiden... abriu aí, quando eu descobri o Iron Maiden, um ano depois veio o Rock in Rio, 1985, o primeiro. Tinha 14 anos. Tinha 13 anos. E aí o Rock in Rio, cara, aí o mundo se abriu, né? É uma fase boa tanto pro Iron Maiden, né? Pra descobrir Iron Maiden. Cara, Queen, Iron Maiden, AC/DC, Scorpions. Demais. Mas aí você, né? Aí você, com 8 anos, você não tocava nada, começou a dublar, né? E aí, você começou a aprender sozinho? Eu sempre fui autodidata. Começou a aprender a tocar? Primeiro eu comecei batucando no violão, né? Depois eu comecei a tocar
ia olhando, né? Tentando fazer as coisas, repetir os acordes e tal. E fui pegando, sempre tive um ouvido muito bom. Então eu tinha muita facilidade, assim, para tirar as músicas, assim, né? De ouvido. E aí depois eu ganhei uma guitarra, né? E aí comecei a tocar guitarra mesmo, aí por causa do Iron Maiden e tudo. Aí fiquei uma temporada, assim, tocando guitarra e tudo. E algum tempo depois, aí eu descobri o Rush, né? O Rush, a banda. Aí, cara, aí o negócio da bateria, aí você foi pra bateria? Porque o baterista do Rush é um baterista muito icônico, né? Um cara muito fora da média, né? Mas como essa divisão? Que hora você tocava? Meia-noite? Porque Cara, você a nadava... música salvava a minha vida, assim, porque eu chegava extenuado. Então, todo dia, minha rotina, assim, eu chegava do treino, almoçava, dava uma descansadinha rápida depois do almoço, aí antes do treino da tarde, eu tinha ali 1h30, 2 horas, que eu ficava só escutando música direto, todos os dias. Tocando e tal. Mas quando você treinava 15 quilômetros? Mesmo assim. Mesmo assim? Mesmo assim. Quer dizer, então ela era o seu relaxamento, vamos dizer assim? Exatamente. Era o que me tranquilizava. A música foi uma ferramenta que eu utilizei ou para relaxar, Que genial. ou para me animar, ou para digerir alguma coisa, sabe? E aí eu ia transitando ali por aquela coisa toda. Porque no começo, ali bem no início, cara, eu detestava nadar. Ah, é? É. Com que idade? 8, 9 anos? 7 anos, 7, 8, 9, 10. Era um terror, cara. Parecia que eu estava indo pra forca. Mas e teus pais que te Minha mãe me encaminharam obrigava a nadar. A tua mãe te obrigava a nadar. Tem que nadar, não tem conversa. Você Por quê? vai nadar. Primeiro, segurança. Sim. Primeiro, mas a segurança é aprender. E sim. Então, Mas e aí depois, você passou aprende. disso. Passou disso, aí com 9 anos eu tive uma questão séria, né? Eu também não vou ficar falando tudo, não, senão vai dar muito spoiler aqui do livro. Ah, é? Mas eu vou dando uma pinceladinha, assim, só para ficar curioso. O livro é autobiográfico, é a sua história. Isso, tem essa trajetória toda, né? E aí eu vou contando como é que as coisas aconteceram. Mas com 9 anos eu tive um cisto ósseo aneurismático no fêmur. Foi um negócio muito sério. E aí eu quebrei, a minha perna quebrou. E se eu não tivesse quebrado a perna, que é aí que eu descobri que eu estava com esse cisto, talvez eu teria que ter amputado a perna. Olha que loucura. É. E foi um negócio super traumático, cara. Tive que ficar 6 meses engessado, da cintura para baixo, a perna inteira, a outra até a metade, com um cabo de vassoura no meio das duas pernas. Que loucura. Negócio terrível, cara. Mudou a rotina da casa toda, aquela confusão. Claro, tipo uma muleta. E aí não tinha jeito de ir para escola, aí tinha que arrumar uma professora para ir lá em casa para não perder o ano. Foi um terror, cara. E depois, quando eu tirei o gesso, foi pior ainda, porque a minha perna estava atrofiada, parecendo um fiapinho de perna, cabeluda, né? Imagina um moleque de 9 anos, com a perninha, a outra perninha, um fiapinho cabeludo. Cara, terrível. Demorei tempos, cara, para conseguir firmar em pé com muleta. E aí que eu comecei a ir para o clube, para o Minas, voltei para o meu clube lá no Minas Tênis. E quando eu ia para o clube, eu ia de muletinha assim, não para treinar, porque era impossível. Eu queria recuperar o movimento da perna. Porque esse processo de desatrofiar a perna é muito dolorido, né, cara? É muito doloroso. Então, aí eu ia tentar dobrar a perna de novo, porque a perna não mexia, estava toda travada. E foi sozinho isso? Você foi fazendo sozinho? Mas aí que eu tive um treinador, cara, que viu aquela cena, e apesar de eu ser muito ruim, porque eu era o pior da minha equipe. Até então. Pior, cara, assim, perebaço mesmo, assim, ruim. Lá em Belo Horizonte, em Minas, a gente fala assim, ruim com força. Ruim com força. Você era ruim com força. Ruim com força, com convicção. Com convicção. E ainda não gostava, aí piora mais ainda, né? Então, essa hora que esse treinador começou a me ajudar ali, talvez por pena, né? Ou sei lá, de repente ele enxergou alguma coisa, ali começou a fazer sentido a natação para mim.
Mas ele viu você nadando? Você tava Ele era o nadando, meu assim? treinador. Não, eu sei, mas ele era o seu treinador antes. Aí Isso. você tava nessa época, né, Aí ele me de viu lá no cuidar. Minas e falou, pô, vou lá ajudar o menino. Eu não conseguia nem entrar na piscina direito. Não tinha jeito, a Porque a perna. perna totalmente atrofiada. É. Aí ele me pegava e me colocava na água e coisa e tal. E aí aquilo ali começou a fazer sentido pra mim, entendeu? Porque eu tive esse acolhimento do treinador. Porque na minha casa eu não tinha acolhimento do meu pai. Porque meu pai era um cara totalmente casca grossa, entendeu? Então era minha mãe ali carregando água na peneira e meu pai, um cara mais distante. Entendi. E aí, Aí aquilo que me virou a chave. isso é uma coisa fantástica, né? Você dá o relevo disso no livro, porque aqui, né, como o nosso podcast, Com detalhes. tudo é possível. Então, legal demais, porque o nosso podcast Tudo é Possível, então vem muita gente contando histórias, né? E aí você vê que uma coisa, se você não tivesse quebrado a perna, você quebrou como? Brincando, andando de bicicleta? Jogando bola no recreio. Jogando bola no recreio. Aí eu caí, mas foi um tombinho, assim, simples. Sabe aquele tombo que o menino cai e já... Ele nem chega a cair, ele só Sei. dá aquela joelhada no chão, já levanta e Sei. já sai correndo? Sei. Eu caí, na hora que eu caí de joelho assim, já, puf, estourou tudo e eu já fiquei. Mas foi uma dádiva, né? Foi. Porque se não tivesse acontecido isso, né? Quanta coisa. Olha que coisa maluca, né? Que coisa maluca. Se não tivesse quebrado a perna, me estoporado todo lá, eu podia ter perdido a perna. Pois é. Porque a minha depois- perna já doía. E eu e a minha mãe me levava nos médicos. Eu fui em vários médicos. E? E os médicos olhavam para mim, porque eu era um moleque totalmente descoordenado, né? Que foi crescendo muito rápido. Fala, dor de crescimento. Dor de crescimento, Dor de pisada pronada, né? Pra dentro, tal, botinha isso, ortopédica. Que O diagnóstico coisa era maluca. botinha ortopédica. Porque tinha que fazer exame, provavelmente ninguém tinha imaginado. Cara, nem Nem pedia, nem pensava em pedir um raio-x. Porque era a coisa mais óbvia. É, todo cara, já mundo ia bati lá. o olho, não, isso aí, dor de crescimento. E graças a Deus você caiu no recreio. Caí, cara. Foi o que salvou. Olha que loucura, Porque meu. talvez se permanecesse um pouco mais isso aí, talvez na hora não ia dar tempo mais de recuperar o osso. Olha que loucura. Mas voltando, fazendo saltos aí na sua vida, e aí você fez faculdade de administração depois? Fiz bem mais tarde. Bem mais tarde? Você ficou com essa coisa da natação por quantos anos? Uns 10 anos? Não, bem mais, cara. Eu fiquei na natação dos 7, Não, é depois do dos prêmio. 7 aos 25. 7 a 20. Então Aí eu ficou uns parei. 5 anos depois assim, dessa conquista, né? Dessa conquista. Sim. Mas aí eu parei em 97, foi o último ano que eu tentei ali. Aí em 98 fui trabalhar na empresa da minha família, né? Na empresa do meu pai, cara, quase morri. Fiquei lá 6 anos. Ah, Porque meu pai era, como eu te falei, né? Era esse ser com características bem peculiares, Sei, específicas. sei. E eu fui trabalhar lá na empresa dele, cara, e assim, era uma empresa, né, média, assim, mas líder de mercado e tal, na área de químicos e tal, produtos químicos, né, solventes e tintas. E, cara, e aquilo não tinha nada a ver comigo, mas eu sentia essa pressão, sabe, como filho mais velho, de que eu tinha que, de alguma forma, Está lá. desenrolar aquilo Aham. lá, entendeu? E foram 6 anos lá, cara, que eu quase fui dessa para melhor. É mesmo? É mesmo. Mas também eu acho que por conta do. Né, vocês conquistaram, quebraram esse recorde em 93. Aí você ainda ficou mais uns 5 anos na natação. Né? Mais ou menos isso. 94 ainda ganharam, mais uns 4, né? Porque em 98, 97, dezembro de 97, eu pendurei a sunga. Pendurou a sunga. Ótimo, isso não é chuteira, né? A sunga. Pendurou a sunga e aí foi pra uma sala fechada. Tem isso também, né? Tem isso, exatamente. Porque, pô, você nadava você ficou quantas horas nadando? Em todos esses anos, quantas horas nadando? 4, 5 horas por dia? Mais, Daí pra por aí. mais, né? E aí você vai pra uma... Foi pro escritório, Para um uma sala negócio que eu fechada. não tinha afinidade nenhuma, escritório. E o jeitinho, né? A empresa familiar, por si só, já tem todas aquelas... já tem, né? aqueles complicações. meandros, né? Aquelas coisas e tal. Qualquer empresa tem. Ainda É. a familiar tem mais... A familiar, então, tem aqueles requintes, né? De crueldade, né?
Cara, e como meu pai era muito difícil, cara, quando eu cheguei lá, já estava derrotado, que eu tinha perdido para mim mesmo, né? A vaga para a Olimpíada de 96. Essas coisas são complicadas, né? Porque É. a gente sempre exalta o que ganha, claro, né? Só que aí, o que perde, né? Não, eu gosto de falar muito sobre os fracassos, né? A gente tem até uma timeline de fracassos. Que legal. Porque é isso que Aí que faz aprende. a gente. Aí que aprende, É isso aí que faz ensina. a gente evoluir, né? Então, e vamos nessa evolução. Aí você foi para a empresa do seu pai, ficou 6 anos lá, e de lá você foi para a faculdade. Aí que você foi pra Não, faculdade? cara, não. Aí eu vi que o negócio ia ficar muito ruim preto, do meu lado. né? E tanto nessa parte da empresa quanto na parte do esporte, eu tinha o meu maior objetivo. A minha relação com meu pai era uma relação muito doida, muito, muito peculiar, muito diferente. Porque eu queria muito, para mim, eu fazia questão de conquistar o reconhecimento dele. Todos nós, né? Sim, mas eu era diferente, assim, era um negócio muito forte. Porque talvez ele demorasse mais a Não, reconhecer. porque eu achava que fazendo isso eu ia conseguir furar aquela barreira. Entendi. Mas não tinha nada a ver uma coisa. Depois eu entendi tudo, mas na época, a gente, né, muito novo e tal, não Claro. entendi. E ele, por outro lado, fazia um jogo comigo. Por tudo que eu fazia, ele meio que desdenhava. Uhum. Falava que não valia nada e tal. Então, cara, pra você ter uma ideia, né, pra chegar nesse lugar que eu queria, eu tive que bater 2 recordes mundiais. Que loucura, não? Porque tudo não valia nada. Campeão pan-americano não valia nada, mineiro não valia nada, brasileiro não valia Então o nada. Brasil tem que agradecer muito ao teu pai. Pô, sem dúvida. Aí, né? Sem dúvida. Você vê como é? Não só o Brasil, e eu, né? E você? Porque ele, assim, por mais que foi uma coisa traumática, né? Que eu não recomendo, né, que as pessoas façam, né, com seus filhos, mas para mim ali naquele momento funcionou pro que tinha, porque eu precisava. Porque aí eu brinco muito, falo isso. A energia que você precisava. Eu falo muito isso, né? Que a gente tem os pais que a gente precisa, não os que a gente gostaria de ter, né? E foi muito real isso para mim, né? Então, meu pai, com esse jeito dele, e eu tinha uma mãe também que, com o coração do tamanho do planeta Terra, que supria. Que aí eu vinha enviesado e ela conseguia segurar, né? E me botar para frente também. Então eu fiquei nesse jogo, né? De cada vez tentando buscar algo maior para conquistar esse reconhecimento. E aí até chegar no dia do recorde mundial, que foi engraçado demais, né? A história. Porque como foi? Foi assim, o mineiro, ele falava que não valia nada, aí o brasileiro não valia bosta nenhuma e tal. E eu ficava, falava isso tudo pra mim. Porque eu chegava das competições, eu ia correndo, cara. Mostrar a medalha. Aqui, ó. Pô, cara, quase tive que amputar a perna, e dali um tempo eu tinha sido campeão mineiro. Legal demais. Caramba, bicho. Legal demais. Superação absurda, né? Exatamente. Aí eu chegava lá, aqui, pai, ó, campeão mineiro. Olhou pra ele. Medalha de campeonato mineiro não vale bosta nenhuma, meu filho. Que loucura, não? O dia que você ganhar alguma coisa importante, você vem aqui mostrar essas medalhinhas, você não precisa nem passar aqui na porta. Que louco. Eu ficava bravo. Que louco, velho. Aí eu ficava assim, porra, então, se o mineiro não vale nada... eu vou atrás do brasileiro. Pro brasileiro. Aí, pá. E aí no brasileiro, tudo que você imaginar que podia dar errado, deu. Demorei uns 4 anos para ser campeão brasileiro. Eu sempre estava ali para competição que fala assim, não, agora vai acontecer alguma coisa. Externa? É mesmo. Tipo, você lembra alguma? Eu lembro várias. Mas vou falar uma, por exemplo, assim, para não ficar dando spoiler. Não, é isso. Fala que não estão todas no livro? Estão todas no livro. Então pega a piorzinha. Cara, teve um brasileiro que eu cheguei lá para nadar, nadei eliminatória. Fiz o melhor tempo do Brasil na eliminatória, classifiquei na raia 4, melhor tempo. Quase bati o recorde brasileiro de manhã. Caramba! Na eliminatória, assim, tirando o pé do acelerador nos últimos 15 metros, assim, só para classificar. Que loucura! Falei, cara, hoje eu vou ser campeão brasileiro. Que loucura! Eu vou ser
campeão brasileiro, não tem nada que vai me fazer perder esse campeonato brasileiro. Acabei de nadar a prova, entrei no estado de flow mental, só pensava naquilo. Foco absurdo, assim, de tarde eu vou ser campeão brasileiro. Ficava repassando a prova na minha cabeça, assim, milhões de vezes. Como é que ia ser a virada, como é que ia ser a chegada, como é que eu ia comemorar. Olha, que Não legal. sei o que, tal. Ficava nesse loop focado. Voltei pro hotel, deixei minha mochila no quarto. Aí, cara, desci para atravessar o hall do hotel pro restaurante. No looping, focadaço, assim. Sabe quando você olha pro nada? Sei. Assim, você vai andando. Não vê ninguém nem nada. Aí no meio do lobby do hotel, que tomei uma porrada aqui na nuca, que se pá! Aí na hora que eu tomei a porrada, eu olhei pros lados. Tava todo mundo deitado no chão, com a mão na cabeça. E tinha uma... Aí eu fui ver que tinha uma joalheria no hall do hotel. E a joalheria estava sendo assaltada. E os caras renderam todo mundo no hall do hotel. E aí eu, né, passei ali no meio do hall do hotel, no flow da conquista. Passei no meio do assalto. Que loucura, E velho. aí os caras, bicho, olharam e os caras ficaram assim... Que é esse doido aí? Esse moleque, né, que eu tinha 14 anos. Esse moleque varapau, né, andando com cara de paisagem aqui. Aí o ladrão deve ter pensado assim, pô, que eu dou um tiro ou dou uma porrada para ele ficar esperto, né? E, graças a Deus, escolheu a opção 2. O menor puta. Mas loucura, aí, cara, eu fiquei ali o resto do assalto todo com o cara com a metralhadora na minha cara. Te deu um tapão e mandou deitar. Não, me deu uma coronhada lá. Já deu? Com a arma já? Com a arma aqui. Aí eu assustei, fiquei em pé, ele não mandou acelerar. Ele ficou com o negócio na minha cara. E eu era o único que estava em pé. Você tá brincando? Aí essa hora, o que eu pensei? Pensei, bom, daqui a pouco vai chegar a polícia, né? O primeiro a tomar o tiro vai ser quem? O de pé. O de pé, lógico. O grandão. Pô, de grandão de pé, com cara de paisagem. Já fiquei imaginando a manchete do jornal, né? Que loucura. O atleta do Minas Tênis Clube morre em assalto um pouco antes da final do Campeonato Brasileiro, tal. E aí, bicho, ninguém morreu, não aconteceu nada mais grave. Mas quando acabou a confusão, já estava na hora de voltar para a final. Eu estava completamente fora da casinha, né? Claro, né? Aí tudo... Eu nadava costas nessa época. Então, na hora que eu fui para a prova, cara, eu não conseguia coordenar o nado. Então, ao invés de nadar 100 metros de costas, eu nadei 120 metros com barreiras, né? Que eu fui batendo na raia na outra, assim. Que loucura. Perdi a prova. Quanto tempo depois foi? Quanto depois o assalto acabou e quanto tempo depois foi a prova? 1 hora depois. 1 hora depois? Na sequência? Na sequência. Te liberaram, você foi lá pra piscina? Não, tem que ir lá nadar a final, Que loucura, meu. Lá nadar a final. Que loucura. Então essa foi uma das vezes, né? Só que você Olha não que desistiu. legal. Aí eu desisti. Eu falei, não, eu vou parar de nadar. Não aguento isso. Essa já era tipo a 5ª, 6ª coisa. Aí sempre tinha minha mãe. Minha mãe chegava, meu filho, mas olha só. Olha que legal. Que bom que você tá vivo. É isso mesmo, né? Que legal, Podia ter morrido e tal. Ela sempre tinha legal. alguma coisa para falar. Mas você tá bem demais, você viu que você ia bater o recorde, você vai desistir agora. Pô, ano que vem tem mais, tem outro brasileiro. Pô, aí eu ia tudo de novo, pro outro ano. Que ano foi que você ganhou o brasileiro? 89. E esse assalto foi o quê? 85? 84, 85? 88. Um ano antes? 1 ano antes. Então a gente tem que agradecer o seu pai. Você vê que você teve 2 motivadores na vida, né? Cara, os 2 maiores aportes dessa minha vida, dessa existência, são meus pais. Você vê que de formas totalmente diferentes, né? Completamente. Completamente diferentes. Que genial isso, hein? Isso, eu tenho uma pergunta aqui que eu pergunto se já viveu uma cena digna de filme. Essa daí não tem como, né? Essa aí foi essa mesmo que eu preenchi. Isso aí você tem que, na verdade, contratar um roteirista para fazer um curta, É o próximo passo. É o próximo passo, maravilha, muito bom, muito bom. Theo, a cena mais marcante da sua vida, eu imagino qual seja, né? Bom, tem várias, né? Porque
Essa também é uma É, marcante. porque cada uma era tão suado o negócio que cada conquista dessa era como se fosse um. Me conta rapidamente esse de 88 para 89. Do assalto, que você nadou, parecia um descoordenado, e sua mãe te motivou, e o ano seguinte você conquistou isso. Brasileiro. Conta rapidamente, você consegue resumir assim na sua cabeça? Não, assim, foi isso. Eu continuei treinando. Aí no ano seguinte, eu voltei, consegui me classificar novamente no Campeonato Brasileiro, nadei o Campeonato Brasileiro, fui campeão brasileiro. E aí fiquei, cara, eu achei que tinha resolvido a questão ali, né? Levou a medalha. Pô, levou a levei medalha, a e aí? medalha, cheguei lá em casa com aquela É. medalha. Comprei até um mapa do Brasil, entendeu? Pra quê? Pra olhar e falar assim, cara, eu sou muito foda. Eu sou o campeão de tudo Ninguém isso aqui. ganha de mim nesse negócio inteiro. Que legal, aqui e né? Que tal. legal. Agora vai dar certo, né? Aí eu cheguei lá, bicho. É. Mostrei minha medalhona, tal, É. campeão brasileiro. É. Meu pai olhava e falou assim, meu filho, natação do Brasil é uma merda. Que coisa maluca, né, velho? Eu fiquei assim, como? E ele estudava, ele falava, olha só, o que interessa mesmo é Mundial e Olimpíada. Então, quantos brasileiros você já viu ganhando medalha em Mundial e Olimpíada? Tem, mas é um a cada 20 anos. E vai ser você? E é isso mesmo. Se você pegar uma média, Estatística estatística é isso. mais ou menos isso. Um a cada 20. O Manuel dos Santos, em 60. Depois veio o Ricardo Prado, em 80. Depois veio, sei lá, o Gustavo Borges, a gente, em 90 e pouco. Então, variava ali 10, 12 anos, 20 anos. E aí ele justificava, cara. E aí eu ficava muito puto, né? E aí eu treinava mais. Então, Aí aí, vinha o olha a Sul-Americano motivação, né? e tal. E aí foi. Olha a motivação aí. De tudo isso, você viveu um monte de coisa fantástica. Qual dessas você diria que é a cena mais marcante da sua vida? Assim, é porque são áreas diferentes, né? Então, assim, no esporte, foi muito marcante o recorde mundial, né? Tanto um quanto os dois, né? O primeiro numa tentativa isolada, foi um negócio muito diferente, esse que nós comemoramos agora ontem lá em Santos, que foi também sensacional o evento. A gente conseguir reviver aquela emoção toda lá. Essa foi, cara, eu tive tipo a gente fala assim, uma experiência de quase morte, assim, quando eu bati lá na piscina na hora. Passou até o filminho da vida, assim, rapidinho. Por quê? Você estava exausto? Cara, não, era uma euforia. Euforia por saber que tinha ganho. Nós batemos um recorde mundial, cara, né? por 3 centésimos, num negócio totalmente inesperado, assim, que a ideia foi uma ideia que eu tive, né, de mobilizar aquilo tudo para bater esse recorde. Foi? Que legal. Então eu tive que convencer os caras a fazer, a confederação, organizar e tal. Aí tem um drama danado na história. Claro. No dia do negócio começou a chover, piscina descoberta, com vento. E falou, também vai dar tudo errado e tal. E aí a gente conseguiu mesmo assim, cara. Num meio de semana em Santos, achamos que não ia ter ninguém na piscina. Foi muito legal. E acabou convergindo as coisas para na hora H parou de chover, a gente nadou, a piscina estava cheia de gente para torcer pra gente. E nós batemos o recorde mundial por 3 centésimos. Então foi primeiro recorde mundial da história da natação brasileira de revezamento. Que legal. E depois vocês, vamos dizer, confirmaram isso. Confirmamos. Porque no Brasil o recorde foi homologado, tudo certinho, fizemos tudo certinho. No Brasil, a gente teve um baita reconhecimento, exposição de mídia absurda, fomos em todos os programas de televisão, todos os jornais, tudo. Mas na comunidade aquática internacional, ninguém falou nada. Foi meio ignorado. Totalmente ignorado. Pô, brasileiro batendo recorde de 400 livre. O 400 livre é a prova o revezamento mais nobre na natação, né? É como se fosse 400 metros raso do atletismo. Então, quer dizer, vocês foram ignorados, mas aí 6 meses depois... A superação, né, cara, que foi a gente ali naquele contexto, estavam os americanos, os russos, os suecos, né, que eram detentores do recorde antigo, todo mundo lá.
A gente ganhou o Mundial e baixou o recorde quase 2 segundos, cara. Caramba! Só na vontade, assim, porque justamente por isso a gente estava com esse sentimento, estava todo mundo duvidando da gente, e os americanos lá no balizamento, né, na sala de controle, onde a gente fica ali algum tempo antes de entrar na piscina para nadar, ali, Uhum. então, você tem que fazer um check-in com antecedência e ficar ali. E quando a gente estava ali, os caras começaram a fazer aquele trash talk, né? Que Terror. começaram a falar merda pra gente e Terror. tal. Porque Tipo, esses brasileiros aí acham que são recurso mundial, mas nós vamos estraçalhar esses caras. Pô, esses caras vão arrepender de ter batido esse recorde mundial e tal. Vão levar uma surra. E aí aquele negócio acabou tendo um efeito contrário, né? Porque a conexão que a gente tinha, cara, desse revezamento era impressionante. Que legal. Era um negócio totalmente fora da cor. Você... E a gente só olhando pro outro assim, eu pelo menos eu entrei com aquela atitude assim, cara, hoje aqui nesse lugar, eu vou embora de SAMU, mas eu vou pra cima, vou pra porrada. Eu tô arrepiadíssimo. Que número você era do... Dessa vez eu fui segundo. Você foi o segundo? Qual era a ordem? Lá no Mundial foi o Xuxa, eu, o Zé Carlos Suzagino e o Gustavo. Na primeira foi o Gustavo, o Xuxa, o Zé Carlos e eu fui o invertida. último. Não. Eu fui o último. É porque a gente monta a estratégia conforme o contexto, né? É? É igual um negócio de empresa mesmo, né? Que a gente vai fazendo lá a análise de cenários, né? E tal. E a gente vai montando a estratégia de revezamento. Isso é importantíssimo, né? E você hoje é gestor de equipe de alta performance. Também. Sim, escrevi o livro, né? Tem feito muita palestra. Então, o livro, eu perguntei aqui a coisa que você achava impossível fazer e você atingiu. É escrever o livro? Você respondeu. Cara, eu nunca tinha pensado que um dia eu seria autor de um livro, assim, nesse começo assim, de vida, adolescência, início de maturidade. Você não tinha, porque imagina, a natação, bom, não sei, trabalhou na empresa. Eu achava que eu não tinha capacidade. Sentar e escrever é uma coisa que não é para todo mundo. Não. Quer dizer, eu acho que é para todo mundo. Você só tem que sentar e escrever. Agora, quem que vai sentar e escrever, né? Verdade. Inclusive, depois que eu passei por essa experiência, eu sempre falo isso, né? Eu estava no evento ontem que eu falei isso pro pessoal. Falei, gente, escrevam um livro da vida de vocês. Não é para publicar. Se você quiser publicar, você publica. Mas você escreve. É o processo. O processo de escrita é uma catarse emocional que desembola um monte de coisa que está embolada ali no meio de campo ali dos traumas de infância, de adolescência. Porque o negócio da memória é um negócio muito interessante, né? A nossa memória, a gente hoje, né? Hoje eu tô aqui com 50 anos, né? Amadureci bem e tal. Mas quando vem o negócio do trauma, que você resgata aquela memória antiga, é como se você voltasse para aquela idade. E você fica um pouco sem saber lidar com aquilo, porque mistura as bolas. Assim. A sinapse cerebral bagunça toda. Parece aqueles filmes de tempo, né? Isso. E aí, quando você escreve o livro, e aí você arruma o livro todo direitinho, escreve, acabou de escrever, e você lê o seu livro, é como se você fosse puxado no negócio e você passa para a condição de leitor. Aí você dá uma limpada e você fala assim, então tá. Tá. Agora eu entendi aquele negócio, o que era e tal. É sensacional. Fantástico você estar falando isso, porque eu também estou fazendo uma mentoria biográfica, estou escrevendo, talvez sem pretensões de publicar. E o nosso podcast, não sei se você reparou aqui, é biográfico, né? A gente saber sobre a vida das pessoas e essas conquistas todas, né? Uhum. Mas, Theo, que conselho você daria hoje? Eu queria que você falasse assim para esta câmera aqui, que é a sua. A lente da verdade. A lente da verdade. Para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre a possibilidade da vida, você é um cara que não sabia de todas essas coisas aí que você contou. Quantas coisas você superou, né? A perna, aí, o assalto, o trauma, uma motivação, meio desmotivação, porque né, depende de como você recebe as coisas que você recebeu do teu pai especificamente, né? Ainda bem que você tinha a sua mãe, enfim. Quantas coisas...
Então, as pessoas têm dúvida ainda sobre essas possibilidades da vida, eu queria que você desse um conselho para essas pessoas. Eu não sei se é um conselho, né? Mas eu tenho um bordão que eu uso muito, que eu falo assim: essa vida é boa demais, mas não é fácil. Então, você já ouviu falar daquela questão do sonho? Né? Sonho grande? Sonhar grande ou Sim. sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, sonho grande? Sim, Então, eu tenho uma premissa que é a seguinte: eu acho que o tamanho do sonho é irrelevante. A minha experiência de vida é essa. Porque o meu sonho era um sonho mínimo, né? Meu sonho era o reconhecimento do meu pai. Buscar esse reconhecimento. verdade. Então a diferença foi o quê? Foi o pai que eu tive, né? E a mãe que eu tive. Que me levaram, impulsionaram aí, tendo aquelas autossuperações e tal. Então eu falo que o sonho ele tem que ser real. E você tem que saber qual é o sonho. Isso para mim é o mais difícil. É verdade. Qual que é o seu... O que você veio fazer Verdade, nesse planetinha? é verdade. Você sabe? É verdade. O que você veio Qual fazer desses, aqui? e pessoas que às vezes têm tantos talentos, né? O que você quer fazer? Não, Qual é o seu sonho? porque você pode estar tudo ótimo. Você pode estar super com uma carreira profissional maravilhosa, enchendo os cofres de dinheiro e tal. E, cara, simplesmente não é isso que você veio fazer Pois nesse é. planetinha. Pois é. E quando você chega lá no final, cara, aí dói. Vem a conta. Dói. Vem a conta. Dói, é melancolia, é depressão, é terrível. Então a gente tem que fazer um movimento de antecipação. E hoje, o que acontece? Mundo totalmente robotizado. Esse negocinho aqui é sensacional, ajuda a gente muito. Agora, é um complicador também. Porque isso aqui é um ladrão de tempo Ah, é. que, quando você assusta, já foi. Verdade. Você fica preso nisso aqui. E aí você não pensa. Você não tem tempo para parar e refletir. Pô, será que é isso mesmo? O que realmente é importante para mim? Cara, isso é importantíssimo. As pessoas não simplesmente vão. É aquele negócio, tá sempre correndo, todo mundo tá sempre correndo, acorda, já sai, pula da cama, tal, arruma, sai, vai trabalhar, larga o menino na escola, volta, busca, não sei o que e tal, volta, morre, pega caixa em casa, dorme, acorda. Não tem um momento, fala assim, peraí. Será que é isso mesmo? O que é o Theo Laborne veio fazer aqui nesse planetinha? Bom, a gente não é uma receita, né? Não é uma fórmula de bolo. A gente vai tateando, né? Você vai por aqui, opa, aqui deu bom, vou continuando. Aqui, aqui não, aqui já vi que não é isso não, vou para cá. Mas o que eu vim fazer passa por essa questão de ter escrito esse livro, passa por uma questão de poder, de alguma forma, me conectar com as pessoas e chamar a atenção para essa questão, né, de entender alguns conceitos. Eu tive uma experiência na primeira metade da minha vida, assim, de competição, altíssimo nível, né, alta competitividade, e depois eu fui entendendo, cara, que a competição, pô, tudo tem seu valor, tudo tem os seus prós e contras, né? Mas, cara, a cooperação é muito superior à competição. Que legal. É Legal muito demais superior. Legal demais. Então Legal eu demais. consegui fazer esse movimento de virada ainda enquanto gestor de equipe de alta performance. Legal. Vamos só destacar essa frase, que é uma frase para ficar para o Brasil. A cooperação é muito superior do que a competição. E eu só consegui ganhar a minha medalha olímpica por causa da cooperação. Pela competição eu não consegui ganhar. Eu ganhei todas as medalhas possíveis, menos a olímpica, que era a que eu mais queria. A minha medalha olímpica eu ganhei 30 anos depois. Olha que legal. Porque foi a medalha que um atleta, dentro desse processo de gestão que a gente montou um ambiente, né, de equipe de alta performance com essa questão com a tônica na cooperação, no trabalho de equipe, no sentimento de grupo, senso de pertencimento. Legal. Um ajudando o outro, mesmo atletas que nadam as mesmas provas. Competindo rivais em algumas... Que era o que acontecia comigo, com o Gustavo, com o Xuxa. A gente caía na água para competir, nadar a prova individual, cara, cada um queria ganhar. passar por cima do outro.
Mas quando a gente juntava no revezamento, nadando pelo Brasil, cara, a conexão era absurda. Então a gente criou isso com uma equipe enorme, que equipes de alta performance na natação são Pequenas, de modo geral. pequenas, de modo geral. E a gente tinha uma equipe gigante, cara. De enorme, gigante, quantas pessoas? 40 pessoas. Sério? É. Caramba. E todo mundo olha aquilo e acha, pô, esses caras estão de sacanagem, esses caras não sabem nada de natação, né? E foi esse trabalho de muitas mãos, né? Do qual eu sou só uma mini peça. Esse trabalho de muitas mãos foi o trabalho que na Olimpíada de Tóquio, na última Olimpíada que teve, trouxe as duas únicas medalhas que o Brasil conquistou na natação. Que legal. Que Com legal. atletas do Minas Tênis Clube. Que legal, meu. Que legal. E um desses atletas que estava ali mais imerso nesse ambiente, né, de cooperação que a gente criou, esse cara entendeu tanto essa mentalidade, né, que a gente falava assim, cara, nós não estamos aqui só para ser campeão de natação, né, é ser campeão da vida, cara. Isso é muito mais complexo, isso é muito mais difícil, mas muito mais difícil, mas muito mais prazeroso. E esse cara entendeu tanto isso que ele acabou fazendo uma assistência para mim, assim, que ele não tem noção. Porque, assim, o atleta, quando ele ganha uma medalha na Olimpíada, ele é alçado à condição de herói nacional. Exatamente. E aí você esquece de tentar encontrar com esse cara nos próximos 3, 4, 5 meses. Verdade. E aí esse cara ganhou uma medalha, cara. Eu fiquei quase doido lá em casa, assisti pela televisão e tal. Quando a delegação chegou no Brasil, pô, no dia seguinte que a delegação chegou no Brasil, esse cara toca a campainha lá em casa. Tô saindo lá, né, de pantufas, pijamão, tal, abre a porta, tal, o cara, abri a porta, ele tava com a medalha na mão, ele já botou a medalha no meu pescoço. Que legal, meu. Aí eu que legal. Sabei. Que legal demais, meu. Passamos o dia lá e tal, depois ele fez a réplica da medalha dele, igualzinha a medalha dele, e ele deu essa réplica para cada pessoa que nessa trajetória ele considerou que foi fundamental para ele ter chegado ali, tal. Que legal. Então eu ganhei a medalha olímpica. Olha que legal. 30 anos depois. Que legal, Theo. Pô. Cara, o simbolismo desse negócio é absurdo. É absurdo. Fantástico. E aí, por isso que eu falo, cara, essa é a primeira medalha olímpica da cooperação. Demais. Não é da competição. Demais. É aquele trabalho de bastidor. Entendeu? Ela não saiu na imprensa, ela não contou no quadro de medalhas, mas ela é importantíssima, cara. Que demais, meu. E esse cara tirou um trauma, né? Então, assim, essa medalha eu levo para tudo quanto é lugar, toda palestra que eu vou fazer. E aí as pessoas têm oportunidade de botar uma medalha olímpica no pescoço. Que legal. Sentir a energia daquele negócio. Que a energia da medalha é diferente. E cada vez que eu faço isso, ela vai só aumentando a energia dela, sabe? Claro. E cara, é sensacional. Eu sabendo que você vinha aqui, eu fiz a minha lição de casa, peguei uma frase de um palestrante, que é: a vontade vence o talento e a estrutura. Conhece essa frase? Conhece a frase? É do Theo Laborne. Com certeza. Theo Laborne. Com certeza. Demais essa frase. Eu peguei do seu Instagram. A vontade é o maior atributo consciencial que nós temos. É o maior. Eu tinha zero talento para nadar, cara. Zero talento. Olha que coisa. E nem vontade no começo, né? Nem vontade. Nem vontade no começo. Nem vontade. Olha aí que demais. Mas quando eu comecei, que eu descobri ali o que fazia sentido para mim na época, o meu porquê na época era o negócio do meu pai, aí, cara, não tem nada que te segure. É uma motivação muito forte. Tudo aconteceu. Tudo que você imaginar aconteceu. Mas você tem o porquê que você tá certo que é aquilo, nada te para. Que mais, Theo? Se você parou, aí você tem que reavaliar o porquê. O porquê que você parou. Não, o porquê daquilo que você estava buscando. Também, né? Porque... Qual era o porquê? Né? Se você parou e... Porque parou, então isso não era tão importante assim. Porque se for importante mesmo,
nada Te segura. te segura. Legal demais. Isso é assim, tá aqui, ó. Você vai ler, você vai ver. Chega uma hora que era assim, dava até pena, assim, podia ter uma pessoa falando assim, ô meu filho, ó, vamos deixar isso pra lá, vamos fazer outra coisa. Pô, tenta o basquete, né? Vai fazer outra coisa da vida. Não mexer com isso mais, não. Mas aí entra o negócio da minha mãe, do meu pai, né? E minha mãe sempre falava, meu filho, deixa estar, sua hora vai chegar. E não Olha que sei o legal. que e tal. E aí eu ia, cara, eu ia. E só tomando paulada, cara. Mas paulada. E isso acabou. O maior benefício disso que eu vejo Hum. foi assim, a liquidação da minha auto-vitimização, sabe? De uma vez por todas. Assim, se eu tô convicto do que eu tenho que fazer, cara, Que legal. não tem. Nada que segure. Não, nós vamos pra frente. Demais. E aí eu estou usando isso agora para justamente nessa nova fase, com esse foco na cooperação, né? No instituto, nas palestras, de passar, né? Foi um livro que foi escrito, assim, de uma reflexão, né? De quando comecei a fazer esse movimento de olhar para dentro. Uhum. Eu vi que, cara, olha o tanto de coisa que tem aqui, e o que que eu estou fazendo com isso? Então, assim, esse negócio não pode morrer comigo isso. Então, vocês têm que, de alguma forma, eu tenho que passar isso para frente, porque quantas pessoas não estão passando por situações análogas? Similares. Quantas? Seja lá em qual área, porque É. o livro é a parte da competição, é a parte do relacionamento familiar, é a parte profissional, é a parte de transição de carreira. Cara, o livro trata de N coisas, sabe? E é muito legal assim, os feedbacks que eu tenho do livro, que assim, são coisas às vezes mínimas, que a pessoa às vezes me dá um feedback que eu nem estava pensando. Que, pô, isso aqui para mim fez todo sentido, tal, porque Então, as pessoas... um pouco do negócio da palestra do atleta, das vivências do atleta, muitas vezes é uma coisa que fica meio, sabe, é legal, é bacana, porra, você vê o cara lá, porra, porque eu treinei isso, fiz isso, aquilo e tal, conquistei isso. Fala, porra, o cara é foda. Mas e o que que eu tenho com isso? Às vezes fica difícil de É, de conectar. fazer essa. Então, desde o marco zero que eu me propus a fazer essas coisas, a minha motivação foi sempre essa: eu quero me conectar com as pessoas. Então, cara, levar ferro, todo mundo leva. Entendeu? Então o cara conecta comigo na hora. Pô, esse cara aqui é dos meus, né? Só tá tomando traulitada, né? Pô, e esse cara conseguiu alguma coisa? Então, pô, então tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível, e eu repito a sua, a vontade vence o talento e a estrutura, porque Com muita certeza. gente fala, mas eu não tenho talento para isso, né? Eu amo fazer isso, mas eu já vi que eu não tenho talento, né? Para cantar, para escrever, seja lá para o que for. Blá, Pois é, blá, blá. Pois é. Que legal, velho. Cara, eu fiquei 13 anos como gerente de natação das equipes competitivas do Minas lá. Cara, eu vi milhares de atletas talentosíssimos que não deram em nada. Exatamente por conta disso. Talento sozinho, puro, sem nada. É. Cara, às vezes o cara chega ali, alguma coisa, conquista, alguma coisa, porque é muito talentoso, mas Aham. o cara poderia Cara, estar lá do outro lado. uhum. Agora, o menino que chega, que você vê que lá que o Bernardinho fala, que tem aquele brilho no olho, igual eu era assim, né, cara? Eu comia água porque eu tinha que entregar o negócio. Eu queria chegar lá e esfregar a medalha na cara do meu pai, pô. Tipo, os caras vão ter que me engolir. Cara, esse tipo de moleque... Pô, no revezamento, a gente teve um evento ontem, que tava o Gustavo Borges, o Xuxa e eu. E o Gustavo falou isso lá.
que acontece? Nesse mundial de Roma, de 94, que a gente ganhou aquela medalha de bronze inédita no 400 livre, cara, no final da prova, os alemães, teve um alemão que chegou lá pro Gustavo e falou, cara, como que vocês fizeram isso? Porque no papel, não tinha jeito. Aí o Gustavo gozou o cara, falou assim, não, cara, é porque a gente tem aqui o Teófilo. Essa época eu fazia 51 no 100 livre. No revezamento, lá na raia 4 do Mundial, cara, no meio daquela confusão, os melhores atletas do mundo, todo mundo nadando. Eu meti 49 no negócio. Eu baixei 2 segundos. Chega lá na nadando hora. Nadando igual o demônio da Tasmânia, né, cara? A água voando, não tinha técnica, não tinha nada, entendeu? É vontade pura, cara. É vontade pura. Entendeu? Então, é isso, cara. Sabe? É aquela coisa de estar ali. Cara, eu tava nadando com o Gustavo Borges e com o Xuxa, pô. Eu não posso fazer corpo mole, cara. Tem que entregar tudo que eu tiver e mais alguma coisa. Então, é isso, cara. E você aplica isso, né? Pro que você quiser, pro que realmente for importante na sua vida, acabou. Sua vida vai ser boa demais, mas não vai ser fácil. É isso aí. Facilidade, cara, é ilusão. Tudo passa, né? Tudo passa. As fases boas passam, as fases ruins passam. E a gente vai transitando ali. Então, o que eu quero hoje é muito mais isso, cara. É evoluir, sabe? Enquanto consciência, enquanto ser humano. E aí você vai mudando as suas perspectivas. Coisas que eram muito importantes começam a não ter tanta importância. Outras coisas que não tinham importância nenhuma começam a ficar muito importantes. E você vai. E, cara, minha qualidade de vida melhorou demais. Demais. Demais, cara. Legal demais, Theo. Legal demais. Tem esses mata-burros, né? É lógico que ainda tem muita coisa para ser trabalhada, ainda tem muita gaveta para mexer. Claro, sempre vai ter. Sempre. Mas, cara, eu falo, o João acha bom, eu falo assim, as coleiras do ego ainda me pegam, mas é bem menos, cara. Eu já melhorei demais. Isso aí a gente tem que admitir algumas coisas também, entendeu? É ficar aquela coisa, não. Cara, eu dei uma melhorada boa. E hoje eu vejo claramente, assim, os caras, todo mundo com a coleira do ego enforcando. O ego te põe na coleira mesmo, assim, ó. Você fica igual um cachorrinho mesmo, adestrado. É verdade, porque ainda mais, né? Quer dizer, você, quando atinge coisas, proporções mundiais, né? Bater um recorde mundial, aí a chance o ego infla, a chance é 100% do ego inflar super. Era jornal. Só que alguns passam dia. A vida inteira, né? Com esse ego inflado. E na hora que passa, porque vai passar, aí o cara enlouquece. Isso aconteceu comigo. Por isso que eu quase morri. Depois, na época que você foi pra empresa. Quase morri, cara. Olha que legal. Então, assim, é um negócio seríssimo. Seríssimo. Então. Eu acho que eu tava brincando aqui. Eu acho que o meu próximo livro eu vou escrever assim, sobre transição de carreira. Eu vou colocar lá tudo que eu fiz, assim, o que não fazer na sua transição de carreira. Timeline de fracassos. Que é o que ensina, né? Esse aí desinfla o ego e é o que ensina verdadeiramente. Né? Não tem outra coisa. Não tem outra coisa, porque senão você congela. Eu fiquei congelado um tempo, eu ficava, cara, não tinha jeito de nadar mais. Porque, pô, você tá ali com uma certa idade, molecada chega... Voando. Não tem jeito de nadar mais. Eu ficava assim, cara, fudeu. Não, eu posso fazer isso aqui, mas como que eu vou fazer? Eu não sei fazer. Como é que eu vou chegar lá e pedir alguém para me ensinar? Eu sou foda, né? Sou recordista mundial. Vou chegar lá e vou pedir arrego, pedir para alguém me ensinar a fazer um negócio que eu não sei. E ó, cara, isso acontece com uma frequência incrível. Ninguém fala, mas é o que tá rolando. A real é essa, né? E o cara fica ali, tipo... Fica ali congeladinho, né? Congeladinho, ainda com tupete lá em cima e tal.
e tomando traulitada. Terrível, cara, situação terrível. Até a hora que não teve jeito, eu fui, enfrentei o medo e tal, e fui começando e, né, metendo os pés pelas mãos, fazendo besteira, mas consegui entrar no movimento, né? Fantástico. Para chegar até onde eu tô hoje, assim, que eu te falo, cara, é uma mudança de qualidade de vida, assim, maravilhosa, cara, maravilhosa. Eu não troco essa minha paz que eu tenho hoje em tempo por nada, cara. Por qualquer medalha. Nada. Nem medalha, nem dinheiro, nem nada, cara. Nada. Que legal. Nada. Legal, Theo. Papo bom demais com o Theo Laborne. Eu sei que eu ia chegar aqui só com o cara, né? Só com o recordista mundial. É, você Cara, só nadava? Você só nadava? Pior do que isso é o negócio da música. Mas você mexe com o quê? Né? Música é assim, né? Você mexe com o quê? Além da música, o que você faz? Não. Não, o que você faz? Não, eu sou músico. Não, mas, Não. Você faz o quê? Entendi. Não, mas vamos falar. E pra ganhar dinheiro? Né? E pra ganhar dinheiro, você faz o quê? Não, a coisa séria agora, coisa né? séria. Não, vamos falar sério. Você faz, que trabalho? O que você faz de trabalho? Pô, é foda, né, cara? Um cara que não só nadava, fez uma porrada de coisa, mais importante de tudo. E você sabe que depois eu fiz uma turnê, né? Você escreveu aqui, né, em algum lugar. Que turnê foi essa? Cara, talvez você não vai lembrar. Tinha uma banda, no início dos anos 90, americana, que chamava Mr. Big. É uma banda que tinha uma baladinha que estourou no mundo inteiro. Chama To Be With You. Uma baladinha bem... Se você escutar o refrão, você vai lembrar. Quantos anos você tem? Sou mais velho que você. Então você vai lembrar. Mas qualquer um com mais de 33 anos lembra dessa música. E era uma banda que eu gostava muito. Eu escutei muito. E esse cara, o vocalista dessa banda, que é o autor dessa música, que é muito famosa, ele veio pro Brasil, ele ia vir pro Brasil sem a banda para fazer uma turnê solo, e aí ele ia contratar os músicos no Brasil para fazer a turnê aqui, para baratear o custo da turnê e tal. E aí eu fiquei sabendo desse negócio, cara, e fiz o processo de audição. Que ano foi isso? Isso foi em 2014. Cara, eu fiz o processo de audição, o cara me escolheu para ser o baterista da turnê. Que legal, meu. Eu fiz uma turnê sul-americana com o cara. Que legal. Que loucura, bicho. Que é a mesma coisa, né? Que eu faço, que eu apliquei nessa audição para bater aquele primeiro recorde. São os mesmos conceitos. E aí eu brinco, eu falo assim, cara, isso serve para qualquer coisa. Até para ser um astro do rock por um mês. Que loucura. Então eu tive essa experiência na música. Depois toquei com vários caras, vários ídolos, assim, os caras Deep Purple, os Whitesnake. Como que foi aparecendo isso? Um evento lá em Los Angeles, né? E eu fiquei amigo do Eric Martin, do vocalista do Mr. Big. Porque aí você tocou com ele bastante. Eu toquei com ele, e aí era aquele negócio, porque eu era fãzaço do cara, mas ali, na hora que o cara tava ali, eu ficava disfarçando, né? Fingindo que tava tudo, claro, tudo de boa. Mas eu tava derretendo por dentro. E depois o cara descobriu que eu tinha sido atleta e tal, e aí o negócio inverteu. E aí o cara fritou comigo, e eu fritando com ele, ele fritou com ele. Que legal. E o cara, porra, como é que... Eu falei que assim, teve uma... Quando ele chegou, o Gustavo era comentarista da Globo, e eu falei, eu lembrei, cara, que quando a gente bateu o recorde mundial, 20 e tantos anos antes, tinha uma matéria da Globo, uma matéria que foi estouradaça, nacional, gigante, que a gente estava lá na beira da piscina, eu, Gustavo, Xuxa e o Zé Carlos Souza Júnior. E aí eu pego o microfone, cara, assim, no negócio, e a gente estava falando do entrosamento, do revezamento, aí a matéria é tipo assim, eles são entrosados não só na água. Aí a câmera corta em mim, eu com o microfone na mão, eu canto a música, To Be With You, do cara. Você tá brincando, olha que louco. Cara, uma sincronicidade absurda. Aí eu fiquei, cara, e eu revirando os VHS velhos lá em casa pra tentar achar aquilo que eu queria mostrar pro cara, não achei. Aí liguei pro Gustavo, que o Gustavo era comentarista da Globo e tal. Falei, Gustavo, cara, aquela matéria e tal, pede alguém aí pra me mandar digitalizado e tal. Aí o Gustavo procurou lá o diretor lá da Globo, sei lá quem era, nem lembro mais.
falou, contou a história pro cara, aí o cara fritou, né? Eu falei, quê? Você tá me falando que tem um cara que nadou com você, que bateu o recorde mundial, que tá fazendo que uma turnê. agora tem uma matéria ele cantando, e agora, 20 anos depois, ele tá tocando com o cara da música. Que louco. E dá o telefone desse cara, né? E o cara me ligou e fez uma matéria. Ele ia fazer uma matéria durante a turnê. E aí, quando o Eric Martin chegou, foi assim, ele chegou um dia, a gente ensaiou um dia, no outro dia já começava a turnê. Mas Ensaio. ele fez a audição? Como fez a audição? A audição era, você tinha que preencher um passo a passo protocolo, assim, gravar as músicas, E mandar. mandar. Então E ele te analisa. Entendi. Foi Foi assim, sem conhecer, sem contato presencial. Aí quando ele chegou já era ensaiar e mandar. Era um ensaio, porque aí pelo jeito que ele pede pra fazer o negócio, ele já sabe como é que o cara toca, como é que não toca, como é que não é. Então era um ensaio, cara. Que loucura. E aí eu falei, pô, fudeu, né, cara? Eu tocava já aqui na noite, alguma coisa, depois que eu parei de nadar. Mas fazer uma turnê com um cara desse é um negócio totalmente diferente, né? Pois é. Então eu já tava travado, né? E aí o cara chegou e tal, aí a gente ensaiou, deu tudo certo no ensaio, foi legal. Conto também muito essa parte, essa história lá no livro. E quando acabou o ensaio, aí eu fui contar pra ele que no dia seguinte, na abertura da turnê no Rio, ia estar a Rede Globo lá, ia fazer uma matéria. E foi engraçado demais, né? Porque eu expliquei pro cara, ó, vai ter uma Rede Globo, vai estar amanhã lá. Aí ficou olhando pra minha casa, mas assim, tipo assim, mas Por quê? por quê? É. Eu já toquei aqui com o Mr. Big, não tinha Rede Globo, não tinha porra nenhuma. Eu falei, não, porque eu fui atleta da seleção brasileira e tal. O cara ficou olhando pra minha cara assim, mas você não é baterista? Tipo assim, o cara Então, não... que louco, né? Cara, mas como Não, assim? Que loucura. Que porra é essa? Falei, não, cara, mas eu sou baterista e tal, mas eu já nadei e tal. E, cara, o cara pirou. O cara pirou. Aí, antes de começar o show, ele colocou no Twitter dele, cara, eu tô aqui no Brasil, vou começar minha turnê sul-americana, os músicos tais. E aí ele pegou, cara, o meu currículo da Wikipédia e publicou aí, olha só o baterista que eu arrumei, tá? Aí botou embaixo assim, I'm scared to death. Olha que legal, que legal. E aí todo show, cara, todo show, na hora que ele apresentava a banda, ele fazia um mise-en-scène danado Com e você. tal, e contava a história, antes da música famosa. Sei. Cara, então, assim, aquelas coisas que nem Mastercard, Que né, legal. cara? Você fala, imaginar, nunca pensava que eu ia tocar, fazer uma turnê para começar, né? Tinha algum sonho, assim, na adolescência de ter uma banda, né? E tentar fazer uma turnê, mas fazer uma turnê com os caras que eu escutava, nunca tinha passado na cabeça também. Você viveu várias vidas, né, Theo? É. Você viveu várias vidas. Um negócio meio maluco, cara. Então. A gente tem que aumentar a empregabilidade, né? Em tempos de crise, né? Legal demais. Eu tô conversando com um cara que não é só nadava, velho. O cara fez 300 milhões de coisas, tudo bem. E agora tá com esse instituto. Você vai ganhar aqui esses botões aqui do nosso, Obrigado. do nosso humilde podcast. Aqui você vai também ganhar, vai levar o presente do nosso parceiro Fábio Wood, que vai tá mandando ali, ó. Maravilha. Ele é talentoso também, ele consegue resumir a vida do nosso entrevistado aqui nesse momento. Essa vida é boa demais, hein? E esse eu imagino que seja... Esse é o seu presente. É o meu presente. É uma troca, né? É uma troca, deixa eu ver aqui. Tudo ou nada. E o que você tem a ver com isso? De Theo Laborne. Demais. Theo, obrigado demais. Que ensinamentos, hein? Que ensinamentos, quanta coisa, hein? Essa vida é boa demais, né, cara? É boa demais. E você, olha, jovem, tem muita coisa para ensinar ainda. Theo Laborne, recordista mundial. Diga, você ia falar alguma coisa. Suspirou. Eu esperei que eu falasse assim, eu espero durar um pouco mais aí para poder fazer as coisas que realmente... Eu sinto que a minha vida tá começando agora. Que legal, que legal. Cooperação é muito superior à competição. Muito superior. Eu posso falar. Demais. Eu tenho essa experiência. Demais, Theo. Então, conversei com o Theo Laborne, demais. Medalhista olímpico, pode falar que você é medalhista olímpico? Você não estava lá na piscina, né? Mas Cara, você... é um medalhista olímpico de uma forma que, para mim, hoje é mais muito valiosa. mais relevante. Que Muito legal. mais. Muito que mais legal, relevante. que legal. Theo, demais. Você quer divulgar aqui, quer falar mais alguma coisa? Alguma coisa que você nunca falou para ninguém, não tá no seu livro? Tem alguma coisa aí escondida nessa alma? Você tá me forçando. Você tá me forçando. Não, eu tô perguntando, mas vamos lá, fazer um tridentezinho. Fale.
essa vida é boa demais. Olha aí, legal demais. Olha. Temos que acabar com isso. Essa vida é boa demais. Obrigado, gente. Sou Carim Férez. Tudo é possível. Theo Laborne. Theo, bora ser feliz. Valeu, Obrigado. muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Obrigado você. Valeu, pessoal.